Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Boa tarde! É festa! É a temporada de verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade que está no ar. Verão no Rio de Janeiro. É a alegria da sustentabilidade bombando nesta cidade linda. Céu, sal, sul, sol, sábado. A temporada verão do programa Por Dentro da Sustentabilidade começa agora. Boa tarde. Programa Por Dentro da Sustentabilidade ao vivo. Vamos dar início ao nosso programa muito especial hoje, com a presença do professor Júlio César da Silva. Ele é do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da UERJ. Nós vamos conversar, evidentemente, sobre Brumadinho. Em seguida, na sequência do nosso programa, a nova temporada da sustentabilidade social, segurança tecnológica, com aí a presença, mais uma vez, da vítima, dando continuidade aos relatos, porém agora com todo um diferencial. As novas revelações da crueldade e de toda a sistemática de uma organização criminosa na área de informática que está invadindo a cidade, o Brasil, principalmente em segmentos de pessoas que desconhecem informações na área deste crime. Na especificidade de hoje, a pessoa que vai fazer o relato, né, a vítima, que nós já estamos acompanhando há algum tempo, ela vai fazer uma apresentação das formas pelas quais esses criminosos cerceiam a vítima, colocam em cativeiro, na maioria das vezes domiciliar, e aí, portanto, começa a tortura e todo também, ao mesmo tempo, né, de uma maneira concomitante, a questão aí de transformar seres humanos em cobaias. Transformar seres humanos em cobaias. Por quê? Porque, como todos que acompanham o nosso programa já sabem, este programa é um programa de computador, não é? Um programa de computador é igual a todo outro tipo de programa que você baixa no seu computador, no seu celular. Um aplicativo. Só que tem que esse é clandestino, só que tem que esse não é público, só que tem que este programa de computador, ele é criminoso, e ele é vendido, e ele é alugado, e ele é articulado dentre várias vertentes criminosas que constituem uma organização, quem sabe até internacional, que perpassa por várias estratégias para que ocorra efetivamente a operacionalização desse crime hediondo. No dia de hoje, a vítima vai nos falar algo muito interessante. A princípio, uma grande admiração. Ela já citou parte desse relato aqui anteriormente, mas hoje, na nova fase, nós estamos especificando detalhes, e esses detalhes são importantíssimos para os profissionais, para os advogados, para os policiais, para as pessoas que estão acompanhando este programa, o acompanhamento deste caso específico, para os profissionais que têm a ver com a questão da informática. Pasme os senhores ouvintes que existe uma metodologia apresentada para este crime. E uma delas perpassa por uma espécie de truque, um truque de captação de ideias, captação de pensamentos. Não pense os senhores ouvintes que isso é algo subjetivo, pois não é. Esta estratégia, a verdadeira estratégia de domínio mental, cognitivo, de informações psíquicas, em outras palavras, de leituras de pensamento, já foi extremamente utilizada, principalmente em períodos de guerra. Agora, preste atenção, senhores, como é que, hoje em dia, em se tratando de uma possibilidade de leitura de pensamentos de qualquer pessoa,
como nós podemos nos proteger disso. Então, está sendo desenvolvido no Brasil, ou até fora do Brasil, uma organização que usa um truque que inicialmente seria um truque até, como já foi dito aqui, infantil, alguma coisa lúdica, alguma coisa divertida, e que foi sistematicamente colocado como uma estratégia de crime. E este crime perpassa, sim, pela leitura de pensamento, captação da possibilidade do que a vítima está na mente, o que está pensando. Repito, isso é um trabalho que não é nada subjetivo e não tem nada de não científico nisto. Isso foi usado em grandes períodos de guerra, isso é usado ainda hoje e é de grande periculosidade. Por quê? Porque a rede criminosa é capaz do micro, ou seja, entender qual o sistema de senhas de banco das vítimas, por exemplo, ao macro, entender qual é o planejamento de segurança da cidade, por exemplo, entender o que organizações A, B ou C, científicas ou não, estão pesquisando e chegarem a uma grande conclusão científica que acarretará mudanças econômicas na área de produção de conhecimento científico. Significa que nós estamos agora completamente vulneráveis a uma sistematização doentia, que é o ponto que chegou o crime no país. Repito, isso é um furo de reportagem, isso é uma matéria completamente inédita. Nós estamos acompanhando passo a passo deste crime. Esse crime já está sendo acompanhado por advogados. Semana que vem nós estaremos aqui com advogados que atuam na área de crimes digitais e eles estão associando esses criminosos a uma estratégia muito inicialmente simples, feita até por crianças de escola, que é um truque que capta o pensamento imediato de outra pessoa. E eles ampliaram isso, e eles sistematizaram isso. E isso agora é uma arma que atua associada a um programa de computador. E hoje, na nova temporada, nós estamos apresentando as novas informações em relação a isso. E em seguida do nosso trabalho, nós teremos, como vocês sabem, nós atuamos aqui na área de educação ambiental e teremos as nossas queridas Lila e Lili, a turma da Lila e da Lili. Turma da Lili e da Lili é um trabalho que está sendo implantado, é um sistema, né, educativo voltado para várias áreas da educação e da cultura, e que nós estamos aí nos apresentando, ganhando o nosso espaço, né? As pessoas estão conhecendo e reconhecendo como trabalhar a educação ambiental de uma forma divertida, de uma forma delicada, de uma forma onde a família se integre, os amigos, as crianças, e que seja também aproveitando aí, por que não, as novas tecnologias, sim, como todo professor utiliza, mas perpassando por uma nova proposta didática, uma nova proposta educativa e cada vez mais usando o lúdico, usando a própria alegria da criança para fazer com que crianças e adultos percebam e tomem atitude em relação ao meio ambiente. E agora, então, vamos dar início efetivamente à primeira etapa do nosso programa, que é ao vivo, aqui com o professor Júlio. Muito bom, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Professor Júlio, o senhor atua no Departamento de Engenharia Sanitária, como foi dito, em meio ambiente da UERJ, desenvolve um trabalho bastante interessante, não é? De uma especificidade técnica importantíssima, que é chamada geotécnica, não é? Isso. E nós vamos conversar, evidentemente, sobre a questão de Brumadinho, sobre alguma possibilidade de vertentes assim, diferenciadas. Nós já sabemos de toda a estrutura da questão, né? Que houve o rompimento da barragem, que tem questões delicadíssimas, política, econômica, administrativa, de um modo em geral, da questão da Vale, da questão da repetição do problema. Evidentemente, nós temos consciência e temos assim, um profundo sentimento e respeito por tudo que houve, com a família das vítimas, com o sofrimento dessas pessoas, né, com os animais, não é? Gostaríamos aqui, ao vivo, né, agradecer as pessoas que estão envolvidas, não é? A ser envolvidas com a maneira que elas se envolveram, não é? A presença aí dos profissionais bombeiros,
e nós vemos através dos Facebooks, não é? As imagens, os vídeos, até vídeos caseiros, e reconhecemos a importância dessas pessoas. Então, assim, nós agradecemos a área de comunicação, todo o apoio que foi dado, não é? E também destacar o comportamento do ser humano. Contudo, nós não podemos deixar de levantar aqui uma questão. Nós precisamos considerar os nossos comportamentos e atitudes de modo prévio. Isso. Nós temos que ter alguma condição inerente à parte educativa, cultural, social, política. Nessa condição, nessa mesma linha aí, a gente costuma dizer que a gente tem a condição de prevenção, preparação, mitigação e resposta. Hoje a gente vê na resposta a Defesa Civil e os bombeiros atuando muito fortemente, mas a gente precisa mesmo atuar na questão preventiva. Então a prevenção é fundamental para a gente evitar esse tipo de problema futuro. Com certeza, e nós vamos discorrer sobre isso aqui enquanto estamos conversando sobre o assunto. Professor, vamos assim de uma maneira muito objetiva, não é, fazer uma pergunta que aparentemente pode ser até simples, mas do ponto de vista das suas colocações técnicas não é não. Professor Júlio, por que a barragem tecnicamente rompeu? Na realidade é o seguinte, esse tipo de construção de barragem de rejeito, ele é um sistema diferente de barragem de terra e enrocamento. Ele é um sistema onde você vai acumulando o próprio rejeito como um barramento, como um dique, na verdade, da barragem, e vai acumulando essa lama atrás dessa barragem. Esse sistema, utilizado tanto em Mariana como em Brumadinho, é um sistema chamado de alteamento montante, onde, na realidade, você vai acumulando esse rejeito, essa lama, na verdade, esses rejeitos, dentro dessa barragem de rejeito, construído com o próprio rejeito, e você vai aumentando essa barragem à medida que você vai consolidando esses elementos. E você vai consolidando e vai fazendo a montante, vai subindo em cima do rejeito. Quando a consolidação ela não acontece perfeitamente, você tem um problema aí de ruptura. No caso de Mariana, a barragem estava ativa, então, na verdade, essa construção estava acontecendo. No caso de Brumadinho, ela já estava inativa, então ela já tinha sido feita. O que me parece que aconteceu, na realidade, é porque você tem, nesse tipo de estrutura, uma grande necessidade de monitoramento, porque você pode ter variação muito de poro-pressão e automaticamente tornar o sólido líquido. Tornar um líquido viscoso, um fluido viscoso. Então, nós estamos falando aqui do solo. Então, esse solo que aconteceu, vamos você tem um aumento... um pouco sobre o solo. Isso. A gente já sabe que tem técnicas de engenharia diferenciadas, já sabemos que, embora tenha sido repetido a catástrofe, não é? As especificidades de Mariana e Brumadinho têm uma certa diferença. Foi o que o senhor... Sim, porque uma já estava ainda ativa e a outra já estava inativa. Mas, de qualquer forma, o processo construtivo das duas é o mesmo e a gente continua tendo o mesmo problema, que é o problema de infiltração de água. Porque como a consolidação não acontece... Infiltração de água, isso seria um dos pontos. Porque se você não drenar corretamente, você tem aumento de poro-pressão e esse sistema acontece um fenômeno chamado liquefação, que o sólido se torna um fluido viscoso e aí você tem a ruptura abrupta, que não dá tempo nem de você evacuar a área, que é exatamente o que aconteceu nos dois momentos. A Vale, inclusive, já nesse momento, ela até já suspendeu esse tipo de obra de alteamento montante, já não vai fazer mais. Na Mas verdade, depois dos dois ocorridos. Depois desse ocorrido. Já foi declarado até pelo seu próprio presidente na televisão sobre isso. E por que esse tipo de característica de prevenção e... De construção. De construção ainda tinha sido. Na realidade, essa catástrofe. Esse é um tipo de construção que não é proibido, mas ele é tipo assim, ele é um tipo de construção que ele é mais simples de construir, mais barato, mas ele acaba sendo mais caro o monitoramento. Então ele precisa de um monitoramento muito mais rigoroso, porque você tem um risco de colapso muito mais forte do que os outros tipos de barragem. E aí, dessa forma, você, na realidade, o que aconteceu é que as empresas que constroem esse tipo de barragem assumem um risco elevado de ruptura. Entendi. Entendeu? Então, na realidade, ele conta como um evento que não vai acontecer, porque o evento é probabilístico, não é determinístico, mas ele pode acontecer. Mas ele pode, mesmo com probabilidade, o nome já diz probabilidade, não inexistenciabilidade. E o grande problema que eu vejo ali é um erro dessa própria questão da segurança de barragem em termos de conceito de risco. Eles estão falando que a barragem tinha um risco baixo,
e que existia um dano potencial elevado. O que a gente entende da área de risco, eu sou da Associação Brasileira de Pesquisa Científica, Tecnológica, Inovação e Redução de Risco e Desastre, o que a gente entende de risco é um pouquinho diferente. Inclusive o conceito já consolidado entre a gente, o conceito mais simples é que risco é igual perigo vezes vulnerabilidade. O perigo é o que eles estão chamando de risco. O perigo é o seguinte, como a barragem era mais nativa, já estava mais estável, ela tinha um perigo baixo, um perigo da estrutura se romper. Perigo. Mas a vulnerabilidade socioambiental era altíssimo pela própria construção da empresa, que era abaixo, a própria planta da empresa era abaixo da jusante da barragem e a própria cidade tinha parte da barragem. Então, vulnerabilidade tanto socioambiental, porque atingir pessoas, e o meio ambiente, que você tem o Rio Paraupeba e depois o Rio São Francisco abaixo. Então, vamos aqui didaticamente para o ouvinte compreender também. Nós teríamos aí uma questão de engenharia que possivelmente tivesse considerado alguns fatores. Entre esses fatores, que o custo seria baixo. Acaba que é uma minimização de custo. Contudo, esse custo baixo, ainda que seja dentro da probabilidade, mas como dito aqui, gera um risco alto. Não cancela a existência, gera um risco altíssimo. Isso. É o famoso fazer uma coisa barata e depois pagar assumir mais caro. Assumir o risco. É como se você tivesse que, sei lá, algum local de atendimento hospitalar, paga baratíssimo, o médico atende de qualquer maneira, e aí você vai embora e fica tomando aquele remédio que não era para aquela doença, mais ou menos isso. Falando de uma forma até assim, correlata para o ouvinte acompanhar, não é? E aí, se você tem, mesmo você tendo um potencial, na verdade, um perigo da barragem, da estrutura menor, porque já estava inativa, a vulnerabilidade é altíssima na região, tanto ambiental como social, que é o que aconteceu. A morte de várias pessoas, você contaminou uma região ali de um Rio Paraupeba, que está chegando já próximo do Rio São Francisco, a gente vai falar isso à frente. Vamos falar um pouco dessa vulnerabilidade. Existia algum tipo de comunicação, educação ambiental, esclarecimento à população local? Ou seja, em outras palavras, nós vimos aqui, nós estamos aqui para comunicar a vocês que está tudo certo, porém, é uma vulnerabilidade muito grande. Fiquem atentos. Nós teremos. Sirene não funcionou, né? Pelo menos. Na realidade, eu acho que a população não era para estar ali. Na realidade, essa questão da educação ambiental é um problema sério, porque eu acho que a população não conhece o grau de risco, acho. A população acho que não está ciente disso. Tanto não está ciente que ninguém, teoricamente, assim, tem medo, em primeiro momento, de morar... Agora estão ficando com medo porque está acontecendo acidentes. Mas antes disso, as pessoas, por exemplo, como que uma pessoa fica jusante de uma barragem de rejeito de 50 mil metros cúbicos, por exemplo, igual Mariana? Ou agora 13 mil metros cúbicos aí de rejeito, que é de Brumadinho. Em Congonhas do Campo, a gente tem... Eu sou mineiro, em Congonhas a gente tem uma barragem, parece que de 100 mil metros cúbicos, por exemplo, de rejeito. Então a gente tem vários. A gente costuma até falar, assim, de uma certa forma um pouco sarcástica, que todo mineiro vive perto de uma barragem de rejeito. Mas existem formas de disposição que não são barragens de rejeito. Entendi. Por exemplo, Carajás, inclusive, quando você tem uma mina rica em minério, na verdade, um teor de minério alto, você não precisa lavar o minério. Se você não lava o minério, você não cria barragem de rejeito. Então, uma das coisas que pode se fazer é não lavar o minério. Só que se lava o minério para ter uma recuperação desse teor, para aumentar a questão da concentração. Então, para aumentar a recuperação. E aí você cria um passivo. Só que esse mesmo passivo, uma coisa que eu acho que deveria ser disposta de forma diferente. Você deveria fazer um reaproveitamento, transformar o que a gente chama de rejeito em resíduo e reaproveitá-lo. Já existe estudo para fazer pavimento, já existe estudo para fazer tijolos. Ou seja, reaproveita. Você pode reaproveitar esse resíduo. Aquele material não deixa lá parado. E não colocar isso dentro de uma barragem. Para não haver esse tipo de característica. Acúmulo. O solo, ele também reabsorve isso dessa forma. Tanto é que a Vale agora anunciou que ela ia retirar parte desses materiais de algumas barragens e levar para outro lugar. Porque isso poderia ter sido feito antes, exatamente essas coisas. Que eu gostaria muito que o nosso amigo ouvinte, que acompanha o nosso trabalho, e que nós calcamos muito aqui em duas palavras ou três, que é a percepção, a consciência e a atitude, não é? É que não deixar no momento desse, agora nós vamos mudar isso. Que é uma mentalidade do brasileiro. Você passa, por exemplo, a questão das comunidades.
todo mundo diz, não pode ficar aqui. Mas nós vamos para onde? Vamos sistematizar uma Assumir o risco, possibilidade de ir aos poucos, coisa e tal. Migrar as vamos pessoas. ver como é que a gente vai organizar. Uma área de mas escorregamento. a médio prazo não dá aqui. Então tem 150 anos, 200 anos aí que está todo mundo cada vez mais multiplicando a presença de residências, né, nas comunidades. Áreas de risco, comunidades E de é risco. uma área de risco extremamente comunicada e também Isso. ninguém sai. É. Também ninguém sai. Então, quer dizer, como eu sou educadora, a minha visão é toda uma visão de prevenção. A educação presta isso. Você não vai vai educar Isso. uma pessoa. Você pega uma pessoa antes e vai a preparação na faculdade. Ela senta lá 4 anos para entender aquilo. Então, o que acontece? Todo um período de preparação do cidadão em todas as instâncias, pode ser um curso de um mês, pode ser um ciclo de palestras, pode ser um curso de pós-graduação, não é o caso. Vou te dizer uma coisa que eu acho que a população, de modo geral, não tem consciência. Toda liberação, por exemplo, licenciamento de uma barragem desse tipo, a gente faz simulação numérica para fazer o seguinte: a gente faz a simulação como se a barragem fosse, ou a estrutura fosse romper. E aí, se aquela estrutura for romper, qual a área atingida? A gente faz isso através de software. E quando você mapeia aquela área atingida, aquela área se torna uma área que a gente chama de uma área a ser evacuada. Então, aquelas pessoas elas têm que ser treinadas para evacuar a região. E aí, assim, de um modo geral, as pessoas que moram na região nem sabem se aquela área realmente dela faz parte, está dentro ou fora daquela área que deveria ser evacuada. Porque ela não tem consciência daqueles dados. Aí a gente faz só um momento agora de entender para poder fazer um trabalho educativo. Se as pessoas não têm consciência disso, o que está acontecendo? Qual é o intervalo, a lacuna que tem entre o cidadão, o ser humano normal, a pessoa que está em casa assistindo sua TV, enfim. O que está acontecendo que este brasileiro ele não acessa um tipo de informação dessa, característica desse conteúdo informativo que vai atingir a vida dele e a vida da população onde ele está inserido, a sociedade, o grupo social onde ele vive, ao ponto de chegar a 2 catástrofes desse porte. A gente diz... o quê? Eles não vão... Peraí, só um instantinho, por gentileza. Eles não vão à escola? É uma pergunta. Ninguém faz trabalho de educação ambiental com eles? Segunda pergunta. Eles não têm acesso às redes sociais? Não têm esse material sistematizado nas redes sociais? A terceira pergunta. Eles têm algum tipo de acesso a esse tipo de informação por outros meios de comunicação? Que não seja esses agora tão em voga, né? Por incrível que pareça, a gente sabe que tem muita gente que não acessa as redes sociais. Sim. Não é? Mas eles têm o quê? Eles têm uma palestra mensal ali em algum local na escola. As professoras da escola informam isso às crianças, aos pais das crianças. Qual foi o conjunto de lacunas que gerou um buraco de abismo, onde caiu lama, gente, cachorro, todo mundo dentro? O que é que faz esse abismo? Para todo mundo cair nessa lama? Posso dizer que a gente discute muito na nossa associação, ABP-RRD, exatamente isso. Existe uma palavra que a gente chama o seguinte: cultura do risco. Okay. A gente não tem brasileiros, nós, agora pondo todos nós assim, no mesmo pacote, a gente não tem a cultura do risco onde outras comunidades assim, mundiais têm aquela questão. A gente vê a questão de temores de terra, por exemplo, no Japão, que eles têm uma cultura muito bem desenvolvida, a questão de preparação, de prevenção, de resposta. Aqui a gente no Brasil, infelizmente, a gente atua hoje muito mais na questão da resposta. Você vê muito mais atuação de defesa civil, de bombeiros, e a população, de modo geral, ela também ela não desenvolveu esse aspecto cultural de reivindicar até a questão desse risco. Ela aceita morar em comunidades, em regiões de risco. É uma aceitação submissa a uma característica de coerção da estrutura, às vezes até política. Isso. A pessoa tem receio, ela se sente intimidada, ela não se expressa. Existe uma coisa silenciosa que bloqueia psicologicamente o coletivo. Tem vários caminhos interpretativos. Vou contar para você, por exemplo. Mas não é verdade? Verdade. Por exemplo, só continuando esse mesmo raciocínio, aconteceu uma aclamação em Mariana, por exemplo. Eu sou de Ouro Preto, do lado de Mariana. Em Mariana aconteceu a aclamação logo depois do acidente de Mariana, que era o seguinte: fora empresa, fora empresa, fora empresa. A população estava assim. Passou um tempo,
como a empresa, na verdade, acaba economicamente agindo muito fortemente na região, a região ficou, em termos comerciais, muito fraca, muito frágil. Já estavam até então, pedindo perdeu o emprego. de volta. Já pediram de volta. Então, a aclamação inverteu o seguinte: volta empresa, volta empresa. Então, você vê dois momentos diferentes. Um momento de inteiro, assim, repugnação da empresa, da ação, indignação, e no outro momento as pessoas passam a querer de novo assumir o risco pela questão econômica gerada. Então, é assim, é um momento onde todos precisam realmente de um trabalho... Repensar de que forma nós vamos atuar através da comunicação de risco. De risco, nós vamos atuar através também da educação. Isso. Nós temos que nos unir, né, profissionais específicos da sua especificidade informativa ligada à geotécnica, à questão matematizada da compreensão de se é que a gente pode dizer que existe alguma vantagem em relação a Brumadinho e Mariana, que é difícil a gente até comparar em termos de vantagens e desvantagens, que são duas catástrofes enormes, mas uma das coisas, só para completar esse negócio da geotécnica, por exemplo, Mariana, como era uma barragem ativa, a lama era muito mais fluida. Em Brumadinho era uma barragem nativa, a lama era muito mais sólida. Então a dispersão, rápido. Não, aí quando caiu, por exemplo, essa lama, a velocidade dessa lama de Mariana era muito mais rápido. Então ela avançou muito mais rápido. Essa pluma de contaminação, por exemplo, dessa lama chegou muito mais rápido no mar, por exemplo. Essa de Brumadinho, pelo menos, ela está andando mais lenta porque era um resíduo mais sólido. Então eles estão conseguindo conter. Inclusive a Vale agora já está instalando, na verdade, 3 barreiras, na verdade, flutuantes com membranas, para evitar que esses sólidos cheguem, já está no Rio Parapepe, que cheguem na primeira barragem, geração de energia elétrica. Tem por aí, não tem energia elétrica na frente, já desligaram as turbinas, já não vai gerar energia elétrica, já pararam a Copasa, e a Copasa, na verdade, já parou de captar água bruta do Paraupeba para parar de Minas e para a própria Paraupeba, já está coletando essa água que vem de outro lugar, então já não tem abastecimento desse rio. O que eu gostaria de chamar a atenção, primeiro, pelas informações que o senhor está nos apresentando, maravilhosas, é que eu fiquei muito preocupada com essa coisa da probabilidade ficar sob a égide do sofrimento do ser humano, local ali no caso. Né? Porque a probabilidade de acontecer, aí se acontecer, matar todo mundo. Não, mas era uma probabilidade. Não, mas aconteceu. Mas na realidade o que a gente pode melhorar nisso é, por exemplo, essa questão ajusante. A jusante é a frente da barragem, né? Então a gente evitar que tenham pessoas instaladas na bacia hidrográfica no caminho dessa lama. Como eu disse, a gente faz simulações e diz qual que seria o caminho de uma provável ruptura. Sabem. Mas aí a própria... Você fez, o cara técnico fez, então, o cara da Vale fez, mas teria que chegar... o Zé Manuel não fez. Então, teria que chegar a prefeitura... O Zé Antônio não fez, a Dona Maria não fez. Então, teria que chegar a prefeitura numa condição, por exemplo, de desapropriação, de planejamento urbano, chegar na própria empresa, por exemplo. A própria empresa também, de ter uma planta a planta dela estava abaixo, quer dizer, o escritório, mas o refeitório estava abaixo, a jusante estava abaixo. Eles mesmos, na verdade, não levaram em consideração essa mesma simulação que eles têm que fazer, porque o PAI é obrigatório. O plano de ação emergencial, ele é obrigatório no licenciamento ambiental. Então ele tem que estar, ele existe, mas eles, na verdade, fizeram, mas mesmo assim abdicaram disso. Não fizeram, mas nem para si então, fizeram. Né? Como que você minimiza o risco nesse caso também? Diminuindo a vulnerabilidade. Sim. A vulnerabilidade socioambiental. As pessoas e o meio ambiente. Entendeu? Então ali tinha aí é exatamente nesse ponto que entra aí toda a nossa indignação e a nossa possibilidade de fazer um discernimento. Porque, em primeiro lugar, só voltando aqui um pouco, a população, de um modo geral, tem que ter uma superação da falta de informação. Nós estamos em 2019, nós temos tudo, hoje em dia, não tem mais como não chegar, a não ser que não tenha luz no local, entendeu? Então tem que ser um esforço coletivo do cidadão comum, que não acessou estudo, etc., mas que, enfim, ele tem todas as formas, é só ele dar um clique em algum lugar, salvo exceções, é só dar um clique em algum lugar, e ele também não permitir que a passividade socioambiental atinja ele como uma espécie de inatividade coletiva. Mas concorda que a gente poderia atuar tanto na vulnerabilidade, que é colocando as pessoas nos locais corretos. Sim. O meio ambiente também é importante da gente saber o que está passando ali. E no caso do perigo, por exemplo, a gente poderia limitar, por exemplo, questões de volumes dessas barragens. Seria uma coisa razoável. Falando agora é a atitude do cidadão local.
atitude prévia, preventiva. Se ele mora em algum local que é de risco, Não eles poderia têm estar que lá. ter uma organização, de alguma maneira, eles você quer ficar, mas você vai correr esse risco assim, Isso. assim. Você tem que ter. Mas não ele é tem que ter possível. condições de ir para outro lugar, porque muitas vezes ele não é Exato. oferecido Não, a ele ele não também. tem. Não é oferecido a ele também não tem. Não. essa opção, na verdade. Pois é, assim, aí é uma coisa de mão dupla. Tem que ser oferecido, ele também tem que fazer por onde. Isso. Não é? Eu acho que a partir do licenciamento, isso tinha que ficar claro para todo mundo, acho que é um envolvimento, inclusive, questão política, porque, na realidade, Com a partir do momento certeza. que os órgãos, na verdade, liberam essa licença, ele tem que saber o seguinte, essa região não pode ter pessoas morando. Então, a partir daí, você teria que dar uma condição dessa pessoa se mudar de local. É exatamente isso, mas como, assim, repetindo, a gente tem um trabalho de educação ambiental muito, assim, focado, o que me traz muito assim as reflexões é exatamente isso. O que falta numa área dessa? Rapaz, fazer até um site. Mas sabe que eu vou te dar uma sugestão aqui. Pode dar uma sugestão? Entendeu? Mas trazer uma realidade a essas pessoas de que, olha, você vai ficar. Se cair, você já tem informação. Agora você tem que tomar uma atitude. Então, mas a gente poderia tornar público essas áreas que seriam atingidos no caso de uma ruptura, concorda? Se isso fosse público, isso não é público também. Se isso fosse público, todos os gestores da cidade poderiam tomar decisão e a população podia cobrar isso também. Eu não quero ficar porque aqui eu estou dentro da área de risco. Mas quem faz o conjunto dessa sistemática social da informação, seja ela por meios de comunicação tradicional, seja ela por as novas tecnologias de comunicação, seja ela pelo sistema de ensino local, seja ela por um planejamento educativo, pedagógico, seja o que for, igreja, clube, esporte, de onde viesse esse tipo de estruturação informativa, tanto um como o outro já deveriam ter feito isso. Porque, de novo, a educação, né, ela prima para um trabalho preventivo. Você falou de novo a palavra prevenção, que é a grande falha nossa. E ainda a falha nossa é o seguinte, se você tentar procurar um local de informação que tenha todas as barragens do Brasil, se você for na Agência Nacional de Mineração, se você for no INEA, se você for no DMNPM, são todas as informações nunca batem. As informações são diferentes. A área você não tem informação de prevenção. Na área de, por exemplo, só de você saber quais as barragens você tem. Imagina essa condição, por exemplo, da gente saber, por exemplo, quais seriam as áreas de risco. A gente não sabe nem quais as barragens tem listadas. Mas aí, quer dizer, é um absurdo sobre outro. Não é? Porque se você não sabe nem quais são as características das barragens e ainda não sabe nem essa falta de informação, que tipo de risco acarreta, é você colocar uma pedra sobre outra pedra. A Política Nacional de Segurança de Barragens, ela devia prever uma questão dessa. Pois é, vamos voltar aí para a questão da prevenção. A prevenção, no sentido da catástrofe, quando elas têm esse tipo de característica, que não foi uma coisa natural, ela requer um trabalho que já está sendo levantado, aí tem instituições que a gente sabe que trabalham nisso, vocês também têm, um planejamento específico sobre essa prevenção no sentido populacional. Não precisa dizer qual é a característica química que está lá naquele minério, etc, 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 porque dentro desse contexto não é o objetivo. O objetivo é, senhor fulano, salvar a vida. O senhor tem quantos filhos o senhor tem? O senhor tem para onde ir? Nós não vamos salvar o senhor porque o senhor tem a sua própria vida com a vida da sua própria família. Mas nós podemos aqui comunicar ao senhor que isso aqui pode acontecer e podemos contribuir. O que o senhor faz? O senhor tem emprego? Não. O senhor tem como se deslocar esse grupo daqui? Mas vai ter que fazer isso em um determinado momento, porque senão a gente cai naquela filosofia do buraco na rua. Primeiro tem que cair 3 idosos no buraco para depois alguém vir fechar a rua. Até melhorou, mas há algum tempo atrás, como a gente sabia disso, não é? Pessoas, crianças, estavam andando na rua, caía dentro de um buraco. Ainda tem muito aí. Tem. Então, quer dizer, primeiro precisa cair no buraco, precisa morrer na lama, precisa cair no abismo da falta de informação, da falta de educação, porque no momento nós temos tantas ferramentas e aí a gente esbarra naquela questão clássica, eterna, não é? Que é, para quê, né? Deixa estar, fica quieto. E ainda tem aquela questão, essa barragem de 1976. Aí, pelo amor de Deus. Você nunca rompeu, então não vai romper agora. Não vai romper agora. Não, mas hoje é domingo, né? Vamos ver televisão o dia inteiro. Vou tomar uma cerveja, vamos lá, vou ficar aqui. Então, quer dizer, essa coisa, enquanto nós não tivermos um controle
de atitudes, um controle no bom sentido que eu digo, né? Uma percepção que nós temos que ter uma certa organização, de uma certa maneira de controle mesmo, né? De entendermos que, olha, nós não podemos mais viver assim. Não tem como. Até questão, voltando a essa questão de comunicação, até palavras assim equivocadas, em algum momento também se classificou Mariana como um desastre natural. Sim. E aí, na realidade, a gente, na área de risco, a gente classifica esse desastre como desastre tecnológico. Porque, na verdade, não é nem ambiental. Ele causa um desastre ambiental, mas o desastre primeiro é um tecnológico, que, na verdade, é uma falha de uma obra, obra de construção. E eu vou fazer aqui uma coligação, uma ligada aqui em um dos quadros do nosso trabalho, que é uma denúncia que a gente já faz há uns 2, 3 meses, de um programa de computador, não tem nada a ver com barragem, sim, mas, enfim, a gente está trabalhando aqui a visão da prevenção, não é? Que tem uma senhora que está há 10 anos, sofre como uma verdadeira cobaia disso. Existe todo um sistema de possibilidades de somente entendimento deste caso a partir de provas físicas concretas. Essa senhora não fotografou o sequestrador. Entendeu? Ela foi colocada 6 vezes em cativeiro domiciliar. Ela não filmou. O seu sequestrador, só espera só um minutinho que eu vou filmar. Você tirou uma selfie com o senhor? Então, não teve condição e por aí afora. Então, nós estamos já começando a entender quais seriam as logísticas jurídicas para um caso desse, sabendo que, por um outro lado, as tecnologias se inovam de segundo a segundo e que tudo hoje em dia é plausível. Tudo hoje em dia é possível. Daqui um pouco nós estamos fazendo coisas que há um ano atrás sequer imaginaríamos de fazer. Eu acho que nesse ponto de prevenção... prevenção de ambos os lados, falando agora no sentido da informática, sim, né? Vai acontecer aí dessa organização criminosa fazer uma invasão num grande sistema, como uma Furnas, por exemplo, entendeu? Acabar com tudo, aquelas hidrelétricas lá, e aí, mas deixaram acontecer. Nesse ponto, eu acho que voltando à questão da prevenção também na nossa temática, eu acho que a prevenção, acho que a nossa população tem que ser mais efetiva na cobrança dos seus direitos, e o poder público, na verdade, os nossos governantes, aí, os políticos, eles têm que se atentar para essa resposta rápida que eles têm que dar em termos de ações, entendeu? Não deixar acontecer esses desastres, na verdade, e aí a gente discute se é desastre, se é crime, na verdade a gente pode entrar nessa questão, discussões epistemológicas. E a gente entra de novo, a gente falou isso muito em Mariana, passaram 3 anos, agora a gente está falando em Brumadinho, vai passar mais quantos anos para a gente poder falar de uma outra, na verdade. É mais ou menos isso. Levando em consideração, vou fazer agora uma outra leitura aí, né? Vou virar um pouco aí o foco das interpretações. O povo brasileiro é um povo que atua muito no coletivo, entendeu? Ele atua bem no coletivo. Você vê o carnaval, é uma coisa maravilhosa. O que é aquilo? Desde que queira mobilizar, né? Pois é. O que é uma Copa do Mundo? O que é no Brasil, não é? O que é um Fla-Flu? O que é aquilo? Não é? Aquela comoção e todo mundo ajuda todo mundo e todo mundo senta perto enfim, evidentemente tem as brigas, etc. Mas assim, tem gente que vai com a família, tem gente que vai com os amigos, é todo mundo junto, entendeu? Toda essa organização espontânea e que vai desembocar numa sistemática cultural, seja carnaval, seja esporte, enfim, ela é espontânea, como eu disse, do brasileiro. Por que isso não acontece nas coisas que tem que acontecer? Aí volta de novo a questão da nossa cultura. A nossa cultura. Por que você infelizmente fala, se você fala assim, pessoal, vamos fazer isso no dia tal, nós vamos nos reunir, fazer uma grande apresentação das questões socioculturais. Vou te contar uma que aconteceu. Ninguém vai. Então, vou te contar uma questão dessa prevenção. A gente teve problema, por exemplo, recentemente, na região serrana aqui do Rio de Janeiro, questão de alerta, de soar sirene, treinamento para as pessoas evacuarem a área e ir até uma área segura. Chegou um momento que as pessoas não saíam de casa mais, sabe por quê? Porque eles falavam assim, mas a sirene está soando, mas é para treinamento, não é de verdade. Então as pessoas passavam a não fazer o treinamento porque diziam que aquilo não era de verdade. Então, quer dizer, as pessoas ainda não, mesmo depois daquele desastre, daquela catástrofe também nessa região serrana, a pessoa ainda não assumiu o problema. Tem uma coisa assim, eu digo para você assim, professor, o senhor sente aqui perto do microfone que o outro não está funcionando. Aí a pessoa vai e senta no outro microfone. Mas por quê? Se a gente fala, olha, toma vacina, a vacina evita que você fique doente. Mas eu não tomo vacina, não.
Não é estranho isso? O que acontece com o ser humano? Não é? Você vai a tal lugar, você fala assim, você tem o vício do cigarro, o cigarro faz mal à saúde. O cara vai e fuma até morrer. Quando ele tem um câncer, está diagnosticado, ele para de fumar. Mas ele precisou ter um câncer. Então, nós todos estamos precisando ter o quê? Para poder realmente nos colocarmos num local seguro e em paz nesse país. Nós vamos agora passar para o nosso bloco seguinte. Foi rápido, não é, foi, professor? Foi muito rápido. Vou convidá-lo, evidentemente, aqui próximas vezes. Com muito prazer. Tá bom? Agradecemos muito as suas colocações, né, o envolvimento, né, que nós percebemos aqui que o senhor tem com a causa, né, com essas informações científicas, acadêmicas, né? O senhor professor atua lá no doutorado da UERJ. Queria mandar um abraço para o professor Adacto, todo o pessoal lá que batalha, né, o conhecimento. Certo. E esse conhecimento tem que chegar também à população em geral. Então é isso aí, vamos a um pequeno intervalo, muito obrigada, até a próxima e seguimos com o nosso programa. Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Meus amigos, na tarde de hoje, nós vamos para a segunda temporada dos relatos da vítima que sofre tortura de um programa de computador que atinge corpos humanos. Segundo ela, neste relato, ela realizará informações reveladoras sobre esta organização de crimes de informática que atua no Brasil. Evidentemente, você que acompanha o nosso programa sabe que nós estamos aqui abrindo um espaço para esta vítima, assim como nós abrimos anteriormente para outras vítimas de outros problemas que ainda não foram solucionados. Mas nós retornamos hoje ao tema da segurança tecnológica. Agora, com detalhes apurados sobre o sistema de comunicação desta organização com suas vítimas. E nós ressaltamos especialmente o que ocorre com essa senhora. Hoje ela vai nos falar sobre uma circunstância que pode ser estranha para mim e para você, mas é uma circunstância real. Um truque de telepatia. Pasme o senhor ouvinte, a senhora ouvinte, a família que nos ouve. Existe sim uma possibilidade de uma organização estar utilizando supostamente um truque que é capaz de captar pensamentos e a partir daí, coletivamente, ela faz uma emboscada para suas vítimas. E então se inicia todas as etapas de um crime semelhante ao Baleia Azul, onde a dominação física, emocional, moral, psicológica e mental das vítimas. E atenção, não é apenas uma vítima. E esta vertente se apresenta como mulheres, se apresenta e se dá nome, se identificam. Nós vamos ouvir o relato de hoje, porque certamente nos próximos sábados nós vamos levantar mais informações, mais detalhes para que você, ouvinte, compreenda o que está acontecendo. Porque todas essas informações constituem a compreensão de um crime de informática e que a população tem o direito de estar informada. Vamos ao relato de hoje. Eu gostaria de reiniciar os meus relatos informando que todas as informações apresentadas neste programa, elas advêm da experiência de 10 anos sendo torturada e vítima de um programa de computador capaz de atingir corpos humanos e animais. Este crime, chamado um crime de lesa humanidade, um crime horrendo, este crime hediondo, ele possui uma base de estrutura. Esta base de estrutura se refere a um truque que é um truque de captação do pensamento. Eu gostaria de esclarecer
que não estou abordando um fato ilusório, subjetivo ou de caráter que não tenha sido considerado como um fator de estruturação deste crime. A leitura de pensamento não é uma ilusão. É um recurso que está sendo utilizado por milhões de pessoas atualmente e já deixou de ser algo ligado a uma questão subjetiva. Atuo com muitas pessoas e muitas pessoas sabem realizá-lo, mas dizem que não o sabem fazer. Isto dentro de uma esfera não criminosa é socialmente aceito, mas dentro de uma esfera criminosa, num contexto de um crime hediondo, que é o sequestro e a realização de seres humanos e animais como cobaias vivas de um programa de computador que atinge corpos humanos, que atinge aparelhos eletrônicos, que atinge até animais de estimação. Isto é a pior parte de apresentar a estrutura deste crime. Primeiramente, considera-se que é possível realizar. Segundo, considera-se que as pessoas que o sabem fazer são as pessoas responsáveis a participar da comprovação deste crime. Terceiro, enquanto não tiver pessoas afirmando que este truque é real, não terá como desenvolver as investigações, os trabalhos e o acompanhamento deste crime. Sou vítima de um sistema coletivo de pessoas desequilibradas que aprenderam, a partir do contato com esta organização que usa este programa de computador, a realizar a telepatia. Isto não é uma coisa a não ser considerada mais. Atualmente, como dito, muitas pessoas o realizam. Eu gostaria de informar que, em função disso, deste procedimento, somos possivelmente centenas de vítimas. Eles, os criminosos, sabem utilizar este procedimento como coerção e terrorismo às vítimas. As pessoas descobrem que estão sendo lidas em seus pensamentos. A partir disto, eles acionam a primeira etapa deste crime depois do sequestro e cativeiro, que é o sistema de comunicação com as vítimas. Eles leem o pensamento da vítima, eles inferem a sua dominação através de choques, através de castigos, através de recursos utilizados de forma mais intensa, até a vítima obedecê-los. Por exemplo, eu penso em ir a algum local. Se eu não posso, não tenho permissão de ir, eles me dão choques. Eu estou lendo um jornal. Eu estou lendo alguma coisa ruim em um jornal, uma violência. Automaticamente, eles entram em contato através de choques nos meus dedos. E aqui em específico, existe uma organização que atua exatamente neste segmento. São apresentadas como mulheres. Se dizem mulheres, falam, e eu ouço através de aparelhos eletrônicos e também sem o aparelho eletrônico, utilizando frequências, se identificam como mulheres e usam codinomes. Estas mulheres se apresentam como mulheres homossexuais e pedófilas e têm objetivo em usar o programa de computador de tortura e cobaia científica como prazeres de perversão. É um segmento desta organização. Este segmento, alguns membros também atuam em sabotagens industriais, como eles mesmos o dizem.
há de se reconhecer que o que eu relato é referente ao o que eu ouço nas conversas que são enviadas, abertas para a pessoa vítima ouvir. No meu caso, continuamente há 10 anos, eu já ouvi muitas conversas, porque o meu número de telefone foi adicionado a este sistema. Então elas se apresentam como mulheres homossexuais pedófilas. E que, através do recurso de voz, elas influenciariam o suicídio, a pedofilia, através de contato com crianças, fazendo voz como se fossem pessoas ou amigos imaginários e ordenando atos destas crianças. Elas também utilizariam isto dentro da barriga de mulheres gestantes, com finalidade de prazeres pervertidos. Este relato está baseado no desespero de sofrimento de minha pessoa como vítima desse sistema doentio, de pessoas doentes, pessoas obcecadas, pessoas psicopatas que se uniram e que constroem esta organização. Em específico, no dia de hoje, eu faço este relato, que usam telepatia para compreender a mente das vítimas. E isto não é uma ilusão. Em seguida, usam alguns recursos para controlarem e se comunicarem com a vítima. O primeiro deles é o recurso de voz, onde a vítima escuta as conversas. E o segundo deles são os choques nos dedos ou outro tipo de tortura que seria decorrente à não aprovação dos pensamentos. Porque dos pensamentos decorreriam as atitudes. Exemplo, vou sair, se não tenho permissão de sair, eles estão lendo o meu pensamento, automaticamente dão um choque nos meus dedos. A pior pessoa ou função para pessoas pervertidas é o dedo que é mais leva o choque, que é o dedo do meio, onde supostamente estariam a ser utilizando este recurso uma média de 30 mulheres pervertidas em rodízio. Cada uma entra no programa de computador que paga para usar a hora que desejar, utiliza o recurso de choque nos dedos, passa a ler a minha mente e a partir daí começa o que se considera a ser um jogo, semelhante ao jogo da baleia azul. Um jogo semelhante ao jogo da baleia azul, onde vítimas, sequestradas ou não, são influenciadas a se suicidarem. Crianças, sequestradas ou não, são influenciadas a tocarem seus órgãos íntimos. Pedofilia. Vítimas, cobaias de tecnologia para fundo de observação do que acontece no corpo humano, recebem a partir da leitura telepática e o acompanhamento do comportamento social da vítima, os recursos como aumento de temperatura, porque uma vez ela desconhecendo um programa de computador e um recurso de telepatia atuando em associação, esta é uma vítima adequada para os principais usos de observação científica no corpo humano. Em mim, usam o aumento de temperatura. E falarei disso no próximo programa. Obrigada.
Olá, amigos. Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. E agora com vocês, a turma da Lila e da Vivi. Oi, pessoal, eu sou a Lila e essa aqui é a minha irmãzinha Lili. Fala, Lili. Oi, gente. Então nós vamos estar aqui com vocês todos os sábados falando, sabe de quê? Vacina, saúde, veterinário, ração, campanhas de adoção, porque tem tantos animaizinhos abandonados, não é, Lili? Tem sim, nós mesmas fomos abandonadas, não fomos, Lila. Olha, Silvana, olha, a gente era bem pequenininha, agora nós estamos com a nossa mamãe. Então, pessoal, escreva pra cá. Beijo, beijo. Boa tarde, galerinha! Boa tarde, pessoal! Pessoal, nós vamos agradecer a todos os protetores, ativistas, aos bombeiros, tudo que eles fizeram por todos os bichinhos lá de Brumadinho. Estamos muito, muito tristes com tudo que aconteceu. Vamos pedir ao Papai do Céu que proteja os animais. É isso mesmo, Lili. Vamos pedir ao Papai do Céu que proteja todas as pessoas e os animaizinhos. E é isso aí, gente. Vamos agora ao nosso Cachorrinhos News. Pessoal, eu queria falar muito com vocês hoje a respeito, sabe do que? Da vacina. A vacina tem que ser todos os anos. Tem muita gente que pensa que é somente dar vacina quando os cachorrinhos estão filhotes. Não, não mesmo, pessoal. Todos os anos nós temos que tomar vacina, ok? É isso aí. E também ir sempre ao veterinário. Ele tem que fazer exame de sangue, fazer exame de xixi, fazer exame de fezes. Tem sempre que estar acompanhando, não é, Lili? É sim. E esse calor também piora, porque nós somos muito sensíveis ao calor. E também quando você for levar a gente para passear, não leve no sol. É isso aí, gente. Então, esse foi o nosso Cachorrinhos News deste sábado. E vem aí muitas novidades, aguarde. É isso mesmo, pessoal. Em breve estaremos aonde? Lá em Ipanema, na Praça General Osório, pertinho da Feira Hippie. E também vem muita coisa boa por aí, ok? Ok, então, um beijinho. Um beijinho para todos os ouvintes da turma da Lila e da Vivi. Beijo, beijo, pessoal. Até sábado que vem. O programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.